Alunos, tudo bem? Vocês estão bem? Vamos retomar para a aula de hoje, né? Após Jogo do Brasil de ontem, né? Hoje eu estou gravando aqui de casa, eu achei melhor esse formato. Depois vocês me dão um toque, como é que tá? Eu não sei a qualidade do meu fone. Não sei se ele tá muito bom, mas é o único que eu achei. Mas vamos aí. Meu Bluetooth não tá funcionando, então tem que usar esse daqui de fio. Mas vamos lá, hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre negativa e interrogativa. Eu sei que a gente já falou de interrogativa, a gente já comentou de negativa, mas a ideia é a gente ampliar um pouco isso. Então, aumentar um pouco essa conversa. Primeiro vamos falar, esse primeiro slide, a gente vai falar sobre negativa e interrogativa com as pessoas, o eu, você, nós e eles. Lembra? I, you e they. E por que a gente vai começar com eles? Porque o I, you e they usa o auxiliar do. Remember? O do ele seria para I, you, we e they. Então a gente vai começar com eles e aí num próximo slide a gente fala da terceira pessoa. Lembra que a gente já falou isso em sala presencialmente. Então vamos lá, vamos começar aqui. Tem uns 9 slides, então vamos passando aqui conversando, tá? E também respondendo aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai conversando, tá bom? Esse aqui eu acho que eu já passei em sala, mas eu não lembrava se eu já tinha passado ou não, já tinha mostrado para vocês. A ideia desse daqui é como se fosse uma linha do tempo aí do que a gente está estudando. A gente está estudando agora o Simple Present, ok? Existem várias coisas que a gente tem a estudar ainda, como o Simple Past ou Simple Future, né? Tem também aqueles tempos Past Perfect, Present Perfect, tem um monte de tempo verbal em inglês. Basicamente a gente tem esses aí. E a gente está estudando hoje o Simple Present aqui, ok? Deixa eu grifar aqui para vocês o Simple Present, right? Então vamos passar e continuar. Primeiro a gente tem que falar um pouco sobre a função do auxiliar. Em inglês, a língua inglesa ela tomou decisões que às vezes são diferentes das decisões que nós tomamos. Por exemplo, nós como língua portuguesa, né, como a nossa língua. Uma das decisões que eles tomaram que é bem diferente é a questão do uso do auxiliar. Em português a gente nunca pensou em usar um auxiliar. O que é o auxiliar? É uma palavra inventada, né? Uma palavra ali que eles pegam, por exemplo, do verbo ali, alguma palavra que para eles é comum, e fala assim, ó, essa palavra aqui, quando aparecer, todo mundo vai saber que essa frase está no presente. Então, ao invés de eles conjugarem um verbo, coisa que nós fazemos, nós conjugamos o verbo, correto? Eles não conjugam o verbo, eles pegaram uma palavra e falaram, ó, quando você for fazer pergunta com essa palavra, todo mundo vai saber que essa pergunta está no presente. Se você trocar a palavra e colocar uma outra palavra, aí as pessoas vão saber que está no passado. Aí vão saber que está no futuro, dependendo dessa palavra. Essa palavra foi chamada de auxiliar, é um auxiliar verbal. Ele auxilia na formação do verbo, certo? Essa que é a ideia. Ele tem uma ideia de auxílio. Cada tempo verbal tem o seu auxiliar, certo? Então no presente a gente vai ter um auxiliar, que é o que a gente vai estudar hoje. Mas no passado vai ter outro, no futuro vai ter outro, present perfect, simple past, tá? Cada tempo verbal tem esse auxiliar e isso é importante em inglês. Em português isso não faz tanto sentido. Então a gente precisa estudar com calma, porque em português isso não existe tanto. Então é estranho, né? Porque, por que eles estão fazendo isso, né? A gente nunca pensou nisso, a gente não inventou isso, por que eles inventaram isso? Não sei. Cada língua decide essas coisas. Então vamos lá. No português, então, né? No inglês, então, eles inventaram o auxiliar. Cada tempo verbal tem um auxiliar, né? Deixa eu grifar aqui onde eu estou. Eu estou aqui no cada tempo verbal tem um auxiliar. No caso do simple present, para os sujeitos I, you e they, nós vamos usar o auxiliar do. Então, no que a gente está estudando agora, que é o simple present, quando a gente for fazer uma frase com I, you, we e they, a gente vai usar o auxiliar do. Do é um auxiliar que permite fazer frases
negativas e interrogativas. Usando o auxiliar do, a gente vai conseguir falar frases negativas e frases interrogativas, ou seja, a gente faz as negações e as perguntas. Ah, professor, mas aí eu quero fazer uma frase que não é uma negativa e não é uma interrogativa. Então você não precisa usar o auxiliar. E aí é aquele tipo de frase que nós vimos em sala. Remember? Pega o verbo lá, a gente fez vários verbos, né? Então a gente pegou lá o verbo, deixa eu ver, da última aula, a gente pegou o verbo buy and sell, certo? Write and read, né? Na última aula teve esses verbos aí. Daí a gente foi montar a frase. Ah, esse verbo é o verbo to buy. O to buy lembra que é comprar, ok? Ah, esse verbo é o verbo to buy. Ok, vamos montar uma frase. I buy alguma coisa. I buy a cell phone today. Ok, tá bom. Então eu tenho lá uma frase e eu tive lá o que ele comprou. E eu tive também uma time clause. Lembra que nós vimos na última aula, que foi na segunda, nossa aula presencial. Então eu tenho lá I buy a cell phone, por exemplo. Today é a time clause. A gente tem lá o verbo play, to play. E aí eu quero fazer uma frase com nós. We play soccer every day. We play soccer every day. Nós jogamos futebol todos os dias. Como eu estou fazendo afirmativas, eu não preciso usar o auxiliar. Mas se eu quiser pegar essas frases e fazer elas negativas, eu precisaria colocar um auxiliar. Se eu quero fazer essas frases virarem perguntas, eu preciso colocar um auxiliar. Então, assim, aí é essa parte aqui, ó. Para negativas, usa-se o do mais o not. Para interrogativas, usa-se o do antes do sujeito. Calma lá, a gente vai ver isso com calma. Né? Vou passar aqui o slide. Quero fazer uma negativa. Então, como a gente viu nas frases negativas, né? A gente usa o do mais o not. Lembrando que eu sempre falo, os americanos são preguiçosos e em vez de eles colocarem do mais not, eles vão abreviar para don't. É mais rápido de falar do que do not. É mais fácil você falar don't, right? Do not é talvez muita coisa, fala don't e pronto. Importante, sempre colocar o don't antes do verbo. Isso é importante. Sempre colocar o don't antes do verbo. Ok? Se houver dois verbos, lembra que a gente viu frases com dois verbos? Se houver dois verbos, coloque antes do primeiro verbo. Ok? Então o don't ele vai vir antes do primeiro verbo. Importante, dois. Eu devia ter colocado assim, importante, dois. Don't não se usa com o verbo to be, to can, must, may, should, would. Esses verbos a gente não viu. Eu comentei rapidamente em sala. Eu falei, gente, tem uns verbos aqui que eles são diferentes. Um dia a gente vai ver. No caso, são esses aqui. Tá? É o to be, é o can, é o could, o must, o may, o might, o should, o would, o shall. Tem vários. A gente chama eles de verbos modais. E a gente não usa o don't junto com eles. Por isso que a gente não vai fazer frases com o verbo to be por enquanto. Porque o to be é uma outra coisa. Tá? Então a posição correta, essa daqui é legal para vocês grifarem. A posição correta é essa daqui, ó. Opa, a minha linha reta não ficou muito reta. É sujeito, o don't, o verbo mais o objeto da frase, né? Sujeito, don't, verbo mais o objeto. Ou seja, o objeto da frase é a continuação da frase. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, aqui, ó. We eat a lot. We eat a lot. Nós, né? Nós comemos bastante. We eat a lot. A gente teve uma festa hoje de manhã. Ontem? Não, ontem não pode, né? Porque deve ser passado. Então não pode falar de ontem. Nós temos uma festa hoje e we eat a lot. Nós comemos bastante. Aí você fala, não, teacher, não foi hoje não, foi né, outro dia. Então we don't eat a lot. Nós não comemos bastante. Então, ok? They like to travel. Eles gostam de viajar. They like to travel. Eu poderia até continuar essa frase. They like to travel to Paris. Paris. They like to travel to Paris. Ok? They like to travel to Nordeste. Ok? Não precisa. Não precisa traduzir a palavra Nordeste porque é algo comum no Brasil, né?
They like to travel to Nordeste, ok? E aí, para deixar bem legal, eu posso colocar assim: They like to travel to Nordeste every year, todo ano. Então é presente. Mas eu também posso fazer uma negativa de falar assim: eles não gostam de viajar. They don't like to travel. They don't like to travel, right? I love to eat pizza. I love to eat pizza. Isso é verdade. Eu não vou colocar negativa, não. Essa é verdade, só. Vamos pular essa. I love to eat pizza. Eu amo comer pizza. Daí você pode alguém ser mais fitness na sala e falar assim: No, teacher, I don't like it, so I don't love to eat pizza. Eu não amo comer pizza, não. I don't love to eat pizza. You play soccer every day. E você joga futebol todo dia. You play soccer every day. Mentira, né? Ninguém joga futebol todo dia. Nem os jogadores estão jogando todo dia. Então você pode falar You don't play soccer every day. Ok? We play volleyball. We play volleyball. Nós jogamos voleibol. Nós podemos falar We don't play volleyball. They like to play basketball. They like to play basketball. You know? Basketball. Very good. E nós podemos falar They don't like to play basketball. Ok? We want to buy a new cell phone. Nós queremos comprar um novo cell phone. We want to buy a new cell phone. Mas não, nada a ver. Tá mó caro. Então a gente não quer comprar um new cell phone. We don't want to buy a new cell phone. Right? Então você viu? Eu quero fazer uma negativa. É muito fácil. Eu só vou colocar esse don't antes do verbo. Tenho dois verbos igual aqui, teacher. No problem. Antes do verbo. Tenho dois verbos aqui. No problem. Antes do primeiro verbo. Ok? Tem um verbo só antes do verbo. Por isso que eu falo para vocês sempre, é importante que tinha dois verbos no caso, né? O to love e o to eat. Por isso que eu falo para vocês, é legal a gente conhecer verbo. Quer aprender inglês? Leia os verbos. Pega um livrinho assim, quais são os verbos mais importantes? Você começa por aí. A partir do verbo eu vou formando as frases. O inglês é uma língua verbal. Ela se forma a partir dos verbos. Se você quer colocar uma palavra a mais, é depois do verbo. Quer colocar uma negativa, é antes do verbo. É tudo verbo ali, né? Então é legal conhecer os verbos, porque você olha para a frase, mesmo que você não entenda, por exemplo, deixa eu ver. Aqui todas as frases são bem fáceis, mas vamos supor aqui que você não entende a palavra basketball, sei lá, or new cell phone, né? Vocês entenderiam, mas mesmo que você não entenda essa parte aqui, você entende que play é verbo e você entende que like é verbo. Porque a gente estudou verbos, isso é importante, tá bom? Vai, deixa eu passar aqui. Vamos mais uma agora. Para fazer interrogativas, aí tem uma outra questão. Tem que usar o do, isso é verdade. Mas tem uma outra questão. Em inglês, eles também, como eu falei, eles tomam decisões que às vezes são diferentes das nossas decisões que a gente toma como língua. Uma decisão que eles tomaram é que assim, quando você vai fazer pergunta, você tem que deixar claro que é uma pergunta para a pessoa. Então a primeira coisa que você vai usar é esse elemento da pergunta. Então você vai fazer uma pergunta, então a primeira coisa que você vai colocar é esse auxiliar para fazer a pergunta. Então a pessoa escuta a pergunta, a primeira coisa que ela escuta é assim, do. Quando você começa uma frase, a primeira coisa que você escuta é um do, você já sabe que aquilo que vai vir depois desse do é pergunta. Porque eu falo assim, you like, aí é normal, é uma afirmativa. Mas eu falo assim, do you like? Aí é pergunta. Então eles fizeram isso como uma tática para facilitar que as pessoas entendam que algumas coisas são pergunta, por exemplo, né? Então, para fazer pergunta, o do ele vai ser a primeira. Vou tentar fazer a linha reta de novo aqui, não vou conseguir. O do vai ser a primeira coisa. Então, a pergunta vai começar com do, depois vem o sujeito, depois vem o verbo e depois vem o objeto da frase. Então, existe uma sequência aí para ser feita. Do, sujeito, verbo e objeto da frase. Ok? Vamos ver alguns exemplos? A frase aqui, ó. Eu tenho a frasezinha aqui no começo. I like chocolate. Lembra do chocolate?
Yes, chocolate. Chocolate. Você desce a frase? Chocolate. I like chocolate. Eu quero agora. Isso é uma afirmação. Eu gosto de chocolate. Já tá afirmando. I like chocolate. Mas agora eu quero perguntar. E aí a pergunta eu coloco do na frente. E aí eu quero perguntar pra você, né? Porque não faz sentido eu perguntar pra mim, né? Eu já sei que eu gosto. Aí eu quero perguntar pra você, por isso eu coloco you. Sorry. Aí eu coloco you, porque daí eu tô perguntando pra você. Do you like chocolate? O do é só pra mostrar que é pergunta. Então a primeira coisa é o do. Do you like chocolate? Do you like chocolate? I like chocolate. Do you like chocolate? Ó de baixo. We read a lot. Nós lemos bastante. We read a lot. Nós lemos bastante. Do you read a lot? Do you read a lot? Então agora eu tô perguntando pra você. Eu leio, nós lemos bastante, a gente já sabe. Mas e você? Do you read a lot? A lot. A lot é bastante. Ok? Do you read a lot? They play sports. Eles jogam esportes. Aí eu pergunto pra você. Do they play sports? Eles jogam esportes? Do they play sports? Você vê que o do é a primeira palavra sempre. O do vem antes do sujeito, ó. O do. Sempre antes do sujeito. Do. Do. Right? Easy. O do sempre aqui, ó. Antes do sujeito. Foi mal? Barulhos. You want to buy a car. You want to buy a car. Do you want to buy a car? Agora perguntando. Porque a primeira era assim, you want to buy a car. É afirmativa, eu já sei. Você quer comprar um carro. Mas aqui eu não sei, eu tô perguntando. Do you want to buy a car? I like movies. I like movies. Do you like movies? Do you like movies? You drink soda. Do you drink soda? Devia ter colocado wine, né? Vou colocar wine aqui. Não, não vou. Não vou editar. Do you drink soda? Yes, I drink soda. Isso nós vimos na outra aula também, né? Então, de boas. Formação de frase. E aí, como exercíciozinho, pode ser um exercício até mental aí, não tem problema, né? Um exercíciozinho, vamos tentar pegar essa frase aqui e colocar ela na negativa e na interrogativa. Um exercício pra gente fazer junto. Pode pôr a resposta aqui até como comentário, mas pra gente fazer junto. Na teoria, esse aqui é exercício fácil. Depois a gente faz o exercício lá na atividade do Teams. Mas esse aqui é só pra gente treinar. Por exemplo, I like to read books. I like to read books. Aí eu quero fazer uma negativa, que eu não gosto de ler livros. E eu quero fazer uma pergunta. Você gosta de ler livros? Como eu faria isso? Né? We play soccer. Eu afirmativa. Nós jogamos futebol. Agora eu quero fazer uma negativa e eu quero fazer uma pergunta. You eat pizza. Você come pizza, né? We want to drink Fanta. Né? Quem gosta de Fanta? Não era não, né? Dá pra fazer uma negativa fácil, né? We want to drink Fanta. Eu não drink Fanta, não. Drink Coke, yes. No Fanta. It's water. They want to eat burger. They want to eat burger. Eles querem comer um hambúrguer. Então agora, vamos fazer uma negativa de cada frase e vamos fazer uma interrogativa de cada frase. Tá bom? Se quiser, dá uma pausa no vídeo agora. Tenta fazer assim, se tiver ao vivo, não tem problema. Você dá uma pausa e depois dá um play, o ao vivo continua, né? Não tem problema. Para um minutinho, tenta fazer. Como que é? Anota no caderno. Isso ajuda muito a decorar. Né? Não só o assistir aí, mas você está decorando de certa forma. É uma boa tática, tá bom? Então vou imaginar que vocês deram uma pausa. Voltaram da pausa. Vamos lá? I like to read books. Aí eu quero fazer uma negativa, fica I don't like to read books. I don't like to read books. Do you like to read books? Do you like to read books? Fácil, né? Acertaram? We play soccer. Como fica a negativa? We don't play soccer. We don't play soccer.
Do you play soccer? Isso, very well, very well. E a de baixo? You eat pizza. Eu quero fazer uma negativa. You don't eat pizza. Eu quero fazer uma pergunta. Do you eat pizza? Right? We want to drink Fanta. We want to drink Fanta. Fanta é uma marca americana, tá? A gente associa tanto Fanta com uma coisa brasileira, né? Mas existe lá também a Fanta, tá? Fanta laranja é famosa lá também, normal, tá? We want to drink Fanta. So I can say negative, né? We don't want to drink Fanta. Or do we want to drink Fanta? Nós queremos beber Fanta? E a última, they want to eat burger. Hoje eles querem comer um hambúrguer, então a gente pode fazer uma perguntinha. Ou a gente pode fazer uma negativa de falar que eles não querem. Por exemplo, they don't want to eat burger. They don't want to eat burger. Do they want to eat burger? Ok? Fácil.